Graça e paz, irmãos. Eita, que amém foi esse? Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite, agora melhorou. Bom demais estarmos aqui na casa do Senhor. Quem está feliz por estar aqui nessa noite? Eu estou um pouco rouco porque eu gritei demais de manhã, mas vamos gritar mais à noite porque Deus está aqui, a gente está feliz, a gente está alegre e a gente grita mesmo. Amém? Irmãos, chegou aqui um pedido de oração agora para nossa irmã Eliane. A irmã Eliane, ela é a mãe da Esther, mãe da Duda. E chegou a notícia que ela está internada já há 7 dias com Covid. E ela está na UTI. E a irmã dela chegou aqui agora, né, Beth? E os médicos disseram que se ela não melhorar de hoje para amanhã, ela vai precisar ser entubada. Eu queria convidar você a clamar junto comigo pela vida dela. Amém? Você pode colocar de pé? Tem alguém aqui que está com algum parente internado, alguém que está com alguma enfermidade, alguém que chegou aqui de repente com alguma doença? Tem alguém aqui? Você? A Laís? Alguém mais? Verônica. Dona Verônica fez uma cirurgia. Laís também. Você que está doente, Laís? Seu tio Alberto. É Covid ou não? Está recuperando, fez uma cirurgia. Ah, o papai da Edvânia. Vai melhorar, em nome de Jesus. Essa semana também o nosso irmão Júnior fez uma cirurgia na cabeça. E para a glória de Deus ele teve alta, já foi para casa hoje. Correu tudo bem. E a gente sabe que vai acontecer a mesma coisa com a Eliane. Porque o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Eu queria que você orasse por ela como se fosse um parente muito próximo seu. A Bíblia diz que o Senhor tem todo o poder. Os médicos podem até dizer algumas coisas, mas a Bíblia fala que quem dá a última palavra sempre é o Senhor. Amém? Então, clame com fé nessa hora, pela vida dela. Pai, nós te apresentamos a vida da nossa irmã Eliane, Senhor. Pai, que notícia triste, Senhor. Pai, saber que ela está naquele hospital, saber que ela está naquele leito de UTI, Senhor. Toda a família, Pai, acabou contraindo esse vírus, Pai. Mas a tua filha, Senhor, contraiu de forma mais grave, de forma mais intensa, Senhor. Mas sabemos, Pai, que Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus que pode todas as coisas, Pai. E como igreja, como irmãos da Tua filha, Pai, nós clamamos pela cura nessa hora. Senhor, vai naquele hospital, Senhor. Vai naquele leito de UTI agora, Senhor, e toque na sua filha. Toque em seus pulmões nessa hora, Senhor. Sopra ar, Senhor. Sopra vida naqueles pulmões, Pai. Deus, em nome de Jesus, repreenda todo o mal, Senhor. Levanta a tua filha daquela cama, Senhor. Deus, toque com as tuas mãos de poder, Pai. Da mesma forma, nós pedimos por cada um que está doente, Senhor. Aqueles que passaram por cirurgias, aqueles que estão se recuperando. Aqueles que receberam diagnóstico médico, Senhor. Senhor, essas pessoas que foram mencionadas nessa noite, Pai. Aqueles que não foram. Os doentes que estão em suas casas nessa hora, Senhor, cura. Nós clamamos por um milagre, Senhor, porque nós cremos que Tu és o Deus que realiza milagres. Nós cremos, Senhor, que a última palavra é Sua. Nós estamos aqui porque nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós estamos aqui orando porque nós cremos que o Senhor pode. O Senhor pode trazer vida onde há morte. O Senhor pode, Senhor, trazer cura aonde dizem que não há cura. O Senhor pode. O Senhor pode, Senhor, o Senhor pode. E é por isso que a Tua igreja clama, Senhor. É por isso que a Tua igreja ora, porque nós cremos nesse poder, Senhor. Ah, Senhor, nós cremos, Pai. Nós cremos que Tu estás aqui, Senhor. Por isso, Pai, cada vida que está aqui, Senhor, que em cada casa, que em cada lar, onde houver um doente, ah, Senhor, que a Tua cura chegue, Pai. Que a Tua cura chegue, Senhor. Nós oramos com fé, porque a Tua palavra diz que a oração feita com fé, ela cura o doente. Nós oramos crendo, Senhor. Nós oramos crendo, Pai, nós oramos crendo.
Sim, Senhor, Tu és a cura. Nós cremos, Senhor, que nós receberemos boas notícias a partir de agora. Nós cremos, Senhor, que a sentença de morte foi quebrada. Nós cremos, Senhor, que notícias boas irão chegar. Ah, Senhor, nós podemos nos alegrar, Senhor. Nós podemos nos alegrar nessa hora, porque o Senhor já está à frente. O Senhor já está no controle, Jesus. Sim, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos pelos milagres, te agradecemos pela cura. E te agradecemos por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. E por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Pai. A Ti honra, a Ti glória e a Ti louvor para todos sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Antes de você se assentar, fala para quem está do seu lado assim: olha, Deus pode. Fala com fé, Deus pode. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas só precisa saber de uma coisa: Deus pode. Deus pode. Pode parecer impossível, mas a Bíblia fala que para Ele não existe nada. Nada impossível. Nada, meus irmãos, nada. Qualquer pessoa no mundo, o médico mais experiente, mais estudioso, ele pode falar impossível, mas Deus fala, não é, porque Ele pode. Amém? Abre a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 13. Essa semana também nasceu o Arthur, meu sobrinho lindo, filho da minha irmã Renata, do meu cunhado Eduardo. Ele é lindo, igreja. Graças a Deus foi tudo bem, tudo certo. E hoje nós vamos orar pela Tawane. É Tawane, né? É isso. É a Liz que vai nascer e é o Pedro, né? Vamos orar agora? Vamos aproveitar que a gente está orando. Vem aqui. Vamos orar por eles. A Tawane e o Pedro. Nós vamos clamar porque por essa semana, se quiserem ficar aí mesmo, não tem problema. A Tawane, ela vai... A Liz vai nascer essa semana, né? Tudo indica que vai nascer essa semana. Nós vamos orar para que... só agradecendo, porque quem sabe que Deus já está no controle e já deu tudo certo. Amém? Vamos orar por eles também nessa hora? Pai, abençoe a tua filha Tawane, Senhor. Deus, ela que está prestes a receber um presente tão grande, que é a vida da Liz, Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor esteja à frente. Cuida, Senhor, da equipe médica, dos funcionários, daqueles que vão receber os teus filhos, que vão cuidar deles nesses dias, Pai. Nós oramos, Senhor, consagrando a vida dessa criança a Ti, Senhor. Sabemos, Pai, que ela vai nascer com um propósito, Senhor, e nada vai impedir desse propósito se cumprir na vida dela. Te agradecemos, Senhor, pela saúde, te agradecemos pelo cuidado, Senhor, e te agradecemos, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor já preparou tudo, tudo já está em Tuas mãos, Senhor, tudo já está no Seu controle, Pai. Que os Teus filhos vivam, Senhor, esses dias, Pai, uma alegria tão grande, que eles possam receber em Seus braços, Senhor, o fruto do amor, a Tua filha, Senhor. Pai, conduza os Teus filhos, guarde eles nesses dias, de toda preocupação, de toda ansiedade, de todo temor, Senhor, e que eles possam sair daqui com o coração deles cheio de paz, e que eles levem essa paz para onde quer que eles forem, Senhor. A Tua bênção está sobre essa família, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, amém? Glória a Deus, logo logo ali está aí, para chegar com alegria. Mais um membro para essa igreja, olha que bênção. Vocês encontraram aí em Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 44. A partir do verso não, a gente vai ler só um verso hoje. É o versículo 44. Mateus capítulo 13. Sábado que vem, às 5 da tarde, a gente tem um café da tarde aqui abençoado. É isso, Fabiano? Para quem que é esse café? Para os novos membros. Aquelas pessoas que já estão frequentando a igreja, que já estão vindo há alguns dias, mas que você ainda não se oficializou. Você ainda não chegou e falou assim, olha, pastor, a partir de hoje eu sou membro dessa comunidade. Então, esse dia é um dia importante para você conhecer um pouco mais da nossa história, conhecer os irmãos, e sem falar também que vai ter um momento tão bom, tomar um café agradável. Então, você é o nosso convidado, sábado que vem, às 17 horas, nós estaremos aqui.
Você que está nos ouvindo de casa também é o nosso convidado. Chama todo mundo, traz a família e vem para cá que vai ser uma grande bênção. Não é isso, Edmilson e Cláudia? Essa família linda, que também já são os nossos convidados, vão estar aqui conosco no sábado. Combinado? Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez nessa noite? Casal lá atrás. Olha que bênção. Sejam bem-vindos. Aqui na frente também. Vocês estão visitando pela primeira vez? Ela, seja bem-vinda. Tem mais alguém aqui? Acho que não, né? Antes de vocês ir embora, nós queremos conhecer vocês. Então tem uma portinha branca lá no fundo, nosso pastor, esse homem lindo aí que está atrás, o pastor Claudio Vieira, ele vai conhecer vocês e vai dar um presente para vocês. Então não vão embora correndo, tá bom? Espera um pouquinho lá para que a gente possa conhecer um pouco mais vocês. Fiquem à vontade, vocês estão na casa do Pai. Amém? Amém. Algo mais? Acho que não, né? Mateus capítulo 13, versículo 44. Olha o que diz. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse dia. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Pai amado Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor. Que nada nos impeça de ouvir a tua voz, a tua doce voz. Senhor, que o Senhor possa tratar em cada coração que está aqui. Senhor, que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa falar com aqueles que estão em casa nesta hora, acompanhando essa transmissão. Que a gente possa sair daqui dessa noite, Senhor, com o nosso coração cheio, com o nosso coração alegre, cheio da tua presença, Pai. Que a gente possa levar essa palavra, Senhor, firmada dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, e que ela possa produzir, Senhor, muitos frutos para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o tesouro perdido. Eu até pedi para o pessoal do multimídia fazer uma imagem aí bem bonita. Não sei se vocês já viram no nosso Instagram de ontem para hoje, mas se vocês não viram, vocês vão ver agora. A imagem de um tesouro, o tesouro escondido. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse tesouro. Existe um homem, um americano, não sei se vocês já ouviram falar da história dele, o nome dele é Forrest Fenn. Ele é um tiozinho, é um senhorzinho de idade. E o que esse americano ele fez? Ele pegou um baú e colocou nesse baú muitas pedras preciosas. Colocou ouro, colocou algo de muito valor. Eles estimam que esse tesouro ele tinha um valor estimado de mais ou menos $1 milhão. Isso daria para o nosso dinheiro, para a nossa moeda, aproximadamente R$5.600.000. É muito dinheiro, né, irmãos? É muito dinheiro. E o que esse americano fez? Ele pegou esse tesouro e ele escondeu esse tesouro em umas montanhas rochosas, lá nos Estados Unidos, perto do Canadá, uma região lá. E ele escreveu um livro. E nesse livro ele fez um poema. E nesse poema ele colocou as pistas que levariam as pessoas a encontrar esse tesouro. E ele começou a vender um monte de livro. E as pessoas começaram a ir atrás desse tesouro. E eu sei que essa busca, essa caçada por esse tesouro, ela durou 10 anos. Ele escreveu isso em 2011. E quando foi no ano passado, em 2020, encontraram esse tesouro. Depois vocês vão se interessarem em ver essa história, tem bastante notícia na internet sobre esse fato. E esse tesouro foi encontrado. Só que é interessante que milhares de pessoas, fizeram de tudo para tentar encontrar esse tesouro, até o dia que ele foi encontrado. E o mais triste de tudo é que ao longo desses anos, ao longo dessa busca, 4 pessoas perderam a vida tentando encontrar esse tesouro. 4 pessoas, é muita coisa. 4 pessoas que morreram tentando encontrar um baú cheio de dinheiro. Talvez achando que aquele tesouro pudesse mudar a vida delas. Achando que de repente $5 milhões, $1 milhão mudaria a história delas. Achando que encontrar aquele tesouro poderia ser a solução de todos os problemas. E muitas pessoas foram atrás e não encontraram. E 4 foram e não conseguiram voltar. Os corpos foram encontrados e eles se perderam nessa busca. É interessante, meus irmãos, que a gente fala de 4 pessoas que morreram buscando esse tesouro. Mas quantas e quantas pessoas morrem hoje em dia
à procura de tantas outras coisas, à procura de tantos outros tesouros. Pessoas que muitas vezes passam por cima de outras pessoas, pessoas que muitas vezes perdem as suas famílias, pessoas que muitas vezes perdem amigos, porque elas querem tanto conquistar alguma coisa. Elas querem tanto encontrar um tesouro, que para elas vai ser um tesouro que vai poder mudar a vida delas. E elas fazem de tudo para poder conseguir encontrar isso. E pessoas nesse mundão afora estão nesse corre, procurando um cargo, procurando uma posição, procurando um status, procurando um bem material, achando que é isso que vai fazer com que ela viva alegre. É isso que vai fazer com que ela viva feliz. E a gente aprendeu esses dias aqui na igreja, na nossa série, que só existe um caminho para a felicidade verdadeira. E esse caminho a Bíblia é bem clara em dizer. O nome dele é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É só Jesus que pode nos fazer feliz de verdade. É somente Jesus que pode nos dar uma alegria verdadeira. Mas infelizmente as pessoas não entendem isso, elas não conhecem isso. E o que elas ficam fazendo? Elas ficam nessa corrida. Elas ficam em busca de um tesouro. E pode acontecer duas coisas. As pessoas correm dois riscos. O primeiro é de correr e conseguir aquilo que elas tanto querem. E quando isso acontecer, elas vão descobrir que, na verdade, o vazio continua lá dentro. A alegria continua faltando. A felicidade continua faltando. Sempre vai faltar. Porque esse vazio a gente sabe que só pode ser preenchido por Deus. E outro risco que a pessoa corre é de correr a vida inteira e chegar no fim da vida e não conseguir conquistar aquilo que ela gastou a vida inteira querendo conquistar. Como foi a vida desses 4 homens que perderam a sua vida em busca desse tesouro perdido. Hoje nós vamos falar do tesouro perdido, do tesouro escondido. Mas o tesouro que a gente vai falar hoje, meus irmãos, não é o tesouro que o americano escondeu, não. O tesouro que a gente vai falar hoje é um tesouro muito mais valioso. É um tesouro que dinheiro nenhum nesse mundo pode pagar. É um tesouro que, meus irmãos, se a gente juntasse todas as pedras preciosas, todos os objetos de valor, todo o ouro desse mundo, não pagaria o valor desse tesouro. Esse tesouro que eu estou falando é um tesouro que tem poder de mudar história. É um tesouro que tem poder de mudar vida. É um tesouro que, quando a gente encontra, tudo muda. A gente encontra junto com esse tesouro um sentido para a nossa vida. A gente encontra junto com esse tesouro a razão de vivermos. E a nossa vida, ela muda. Esse tesouro tem poder de fazer o mais pobre ser o mais rico. Esse tesouro tem esse poder. É esse tesouro que Jesus conta para nós e que escreve nesse versículo que a gente leu aqui em Mateus 13. Jesus, ele tinha muitas formas de ensinar. E uma das formas que Jesus tinha de ensinar era através de parábolas. Parábolas são histórias, ilustrações que o Senhor usa para ensinar o povo, para ensinar os seus discípulos e para ensinar nós também no dia de hoje. E as parábolas de Jesus, na sua grande maioria, era para falar e ensinar sobre o seu reino, o reino de Deus. Tanto que a maioria delas vai começar justamente assim: o reino de Deus é semelhante. O reino de Deus é como? Sempre começa assim. Na maioria delas começa falando justamente sobre isso. Por quê? Porque Jesus quer nos ensinar sobre o seu reino. E é por isso que ele conta essas histórias. E antes da gente entrar nessa história de hoje, a gente precisa entender e compreender o que é o reino. O que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus que a Bíblia tanto fala? De forma bem simples, meus irmãos, o reino de Deus nada mais é que o governo de um rei. E esse rei é o Rei Jesus. O reino de Deus é um governo. O reino de Deus é quando nós decidimos submeter a nossa vida à vontade soberana desse rei. É quando a gente passa a viver de acordo com a vontade desse rei. A gente passa a viver no reino todas as vezes que a gente decide obedecer ao Senhor. Todas as vezes que a gente decide obedecer aquilo que o Senhor Jesus pede para nós, a gente está fazendo parte desse reino. O reino de Deus, o reino dos céus, é exatamente isso.
Fazer parte do reino significa que você é filho de Deus. Fazer parte do reino significa que você é filha de Deus. Significa que você encontrou a salvação. Significa que você encontrou o perdão. Significa que você recebeu uma nova vida. A vida que somente o Senhor Jesus pode te dar. O reino de Deus, ele é muito maior que a igreja. O reino de Deus é muito maior que qualquer governo. O reino de Deus, meus irmãos, é a presença de Jesus Cristo. Como o pastor ministrou no domingo passado, estar na presença. Quando eu me submeto a esse reino, quando eu faço parte desse reino, quer dizer que eu estou vivendo diante da presença desse rei. E a Bíblia diz lá em Romanos 4,17, que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Olha que interessante. O reino de Deus não é algo que a gente consegue tocar, não é algo que a gente consegue pegar, não é algo físico, algo que nossos olhos conseguem ver. Não, mas o reino de Deus, ele é algo espiritual. Tanto que Jesus, quando conversa com Pilatos, ele fala para ele assim, olha, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Olha que interessante, por quê? Porque o reino de Deus é isso, é algo espiritual, é algo invisível, algo que muitas vezes nossos olhos não conseguem enxergar. Mas a gente sabe também que existe uma promessa, a promessa de que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, a Bíblia diz que Ele vai reinar para sempre. Então esse reino vai ser estabelecido na sua plenitude quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E aí sim Ele vai reinar para sempre. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que o reino de Deus é real. O reino de Deus, ele existe. E o reino de Deus está presente. E ele cresce a cada dia. Cada vez que um pecador se arrepende e ele alcança a misericórdia e a graça de Deus, o reino de Deus está crescendo. A missão dessa igreja tem isso, estabelecer o reino de Deus, através da pregação, através das nossas vidas. Então toda vez que eu prego a palavra, um pecador se arrepende, se converte, o que acontece? O reino de Deus está crescendo. Por quê? Porque um cidadão chegou novo nesse reino. O reino vai aumentando a cada dia que passa. Por quê? Porque esse reino, o reino de Deus, é o reino que está aqui. E hoje a gente vai meditar numa história tão pequena, uma história que cabe num versículo só, mas que ela é uma história tão grande e cheia de tantas lições que nós vamos aprender hoje. Jesus, nessa história, ele compara esse reino com um tesouro escondido. Então nós vamos agora meditar nessa história. Foi só uma introdução, amém, irmãos? A Bíblia diz o seguinte, olha, Jesus fala, o reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas esconder tesouro não é algo comum nos dias de hoje. Primeiro que não é nem comum a gente ter tesouro, né? Não sei vocês, mas eu não tenho nenhum tesouro lá em casa, não. O máximo que a gente tem é uma correntinha de ouro que a gente ganhou, né? E que a gente guarda. Ou a nossa aliança. Mas é difícil ter tesouro hoje em dia. E é difícil também a gente esconder tesouro. As pessoas não têm mais esse hábito. Eu falei de manhã que quando eu era criança eu escondia meu dinheiro debaixo do colchão. Alguém mais fazia isso ou somente eu que tinha essa loucura? Só eu que tinha isso, irmãos? Onde vocês guardavam o dinheiro de vocês? Estranho, eu achava que era comum guardar dinheiro debaixo do colchão. Mas enfim, deixa isso para lá, é só um parênteses. Só que na época de Jesus, esconder tesouro era algo mais comum do que a gente imagina. As pessoas, elas não tinham lá um banco, não tinha Bradesco, não tinha Santander, não tinha Itaú naquela época. As pessoas não tinham onde guardar. Primeiro que não era todo mundo que tinha riqueza, mas aqueles que tinham riqueza, que tinham moedas, que tinham pedras preciosas, enfim, aqueles que tinham alguma espécie, alguma coisa de valor, eles não tinham um lugar, eles não tinham um cofre para guardar. Então como que eles faziam para guardar isso? Eles escondiam. Eles cavavam um buraco na terra lá, escondiam aquele tesouro e só a pessoa sabia aonde estava aquele tesouro. Por quê? Porque hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue investir, a gente compra ação, a gente vai lá e investe em imóveis, existem várias formas de você aplicar a sua riqueza. Mas naquela época não tinha. Então a forma que eles tinham de guardar esses tesouros, essas joias, era justamente enterrando.
Outro fato importante, naquela época, na época de Jesus, era muito comum acontecer guerras e conflitos políticos. E quando acontecia isso, os exércitos vinham, invadiam as cidades e eles se achavam no direito de levar junto com ele os pertences das pessoas, os moradores. Então, quando eles ouviam dizer que poderia estar vindo alguma guerra por aí, o chefe da família ia lá, juntava tudo que ele tinha de valor e escondia no lugar. Por quê? Quando o exército chegasse, eles não iriam encontrar o tesouro da família. E aí, quando aquilo passasse, o cara ia lá no ponto que ele escondeu e ele ia conseguir recuperar o tesouro da sua família. Então, a história vai dizer, essa história que Jesus conta, que esse homem, ele estava no campo e ele estava trabalhando naquela terra. E quando ele está trabalhando lá, ele encontra um tesouro. E o que ele faz? Pega e corre? Não. Pega o tesouro e vai embora? Não. A Bíblia fala que ele pega aquele tesouro e ele põe de volta no lugar. Fecha lá e ele sai. E ele sai cheio de alegria. E ele vai e ele vende tudo o que ele tinha. Sabe o que é isso? Tudo. Eu fico imaginando ele chegando lá e pegando as coisas que ele tinha, tudo que ele tinha, vende tudo. E quando ele vende tudo, ele vai até o dono daquele campo, ele fala, olha, eu quero comprar esse campo. E o cara vai lá e vende esse terreno para ele. Talvez você possa pensar assim, pô, mas essa história está mal contada. Esse cara agiu de má fé. Ele sabe que tem um tesouro lá e nem conta para o dono do terreno. Não sei se vocês possam pensar assim. Mas pela lei, a lei da época, aquele que encontrasse um tesouro numa terra, era daquele que encontrou. Mais ou menos assim. Então o dono, ele não tinha direito sobre aquilo. Se ele encontrou, é de quem encontrou. Então ele tinha esse direito. Ele não precisava contar para aquele cara. Outra coisa interessante de saber nessa história é que pensem comigo. Se o dono daquele campo soubesse que tinha um tesouro lá, ele teria vendido aquele terreno para o cara? Não. Ou seja, aquele tesouro não pertencia ao dono daquele campo. Porque se fosse ele que tivesse escondido aquele tesouro, de forma nenhuma ele ia ter vendido. E muito além, de forma nenhuma também, ele tinha pegado um cara para cavar lá na terra dele, sabendo que ele tinha escondido um tesouro lá. Então a Bíblia diz que ele encontra esse tesouro. Esse tesouro, a Bíblia não fala o valor que ele tinha, mas ele fala que ele tinha um valor imensurável. Tanto que o cara vende tudo, faz de tudo para conseguir comprar aquele campo. E, meus irmãos, é interessante que quando ele encontra esse tesouro, a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem cavando encontra, sai feliz, vende tudo o que tem, a fim de comprar aquele campo. Essa é a história, meus irmãos, é a história de um homem que encontrou um tesouro que estava escondido. Um tesouro tão valioso, mas tão valioso, que fez com que ele se enchesse de alegria e fez com que ele vendesse tudo o que tinha para poder adquirir aquele tesouro, para poder ter aquele tesouro com ele. Essa parábola, meus irmãos, por mais que possa parecer, ela não fala de dinheiro e ela não fala de investimentos. Ela não fala de ouro, muito menos de prata. Essa parábola ela fala de algo espiritual. Ela nos ensina que nada nesse mundo, nada, nem ouro, nem dinheiro, nem pedra preciosa, nada nesse mundo se compara com o reino de Deus. Nada. Não existe dinheiro nesse mundo capaz de comprar, capaz de dar um valor para o reino do Senhor Jesus. Nada nesse mundo, meus irmãos. É por isso que, se existe um tesouro pelo qual nós temos que correr atrás, se existe um tesouro pelo qual a nossa vida deve buscar dia após dia, esse tesouro tem nome, é reino de Deus. Quando a gente olha para essa história, a gente lembra de Jesus falando para os seus discípulos: olha, busque, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Aquele homem entendeu que o que ele mais precisava não eram os seus bens.
mas era o tesouro que ele tinha encontrado. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para poder receber aquele tesouro. Ele entendeu o valor que aquele tesouro tinha. E Jesus quer nos ensinar nessa parábola exatamente isso. Que o melhor tesouro que a gente deve buscar todos os dias é o reino de Deus. É esse reino no qual a gente submete à vontade de um rei, que é Jesus. Essa tem que ser a nossa busca diária, meus irmãos. A gente tem que acordar todo dia e falar, olha, eu acordei porque eu quero buscar o reino. A minha meta de hoje vai ser buscar o reino. Eu acordei para buscar o reino. Sabe qual que é o maior problema? A gente inverte a ordem. A gente vive para buscar as demais coisas. A gente acorda animado para correr atrás das demais coisas. O reino de Deus, a busca por esse reino, a busca por esse tesouro, muitas vezes não ocupa o primeiro lugar do nosso coração. Muitas vezes não ocupa o primeiro lugar da nossa vida. E a gente passa a viver os nossos dias correndo atrás de um tesouro, correndo atrás das demais coisas, quando na verdade a nossa busca tinha que ser pelo reino do Senhor. Só que nós somos muito agarrados a esse mundo terreno. Somos agarrados, meus irmãos, às coisas terrenas. E a nossa busca muitas vezes é por encontrar um baú cheio de dinheiro, porque a gente acha que é um baú cheio de dinheiro que vai resolver os nossos problemas. A gente acha que é um baú cheio de ouro que vai trazer alegria para a nossa casa, que vai trazer alegria para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos. E se você está aqui, e se você está me ouvindo na sua casa, quero dizer para você, não é isso que vai te fazer feliz. Não é esse tesouro que você precisa. O tesouro que você precisa é o reino de Deus. É o Rei Jesus na sua vida. Meus irmãos, entenda uma coisa, não tem problema nenhum em você desejar ter coisas, em você sonhar com a sua casa, com o seu carro, não tem problema nenhum. Isso é muito bom. Mas o que não pode, meu irmão, é isso dominar o seu coração. O que não pode é essa sua sina, esse seu desejo por conquistar coisas, isso não pode ocupar o primeiro lugar na sua vida. E isso deve ser as demais coisas, porque a sua principal busca tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. Essa tem que ser a sua maior busca. Tem uma história na Bíblia que ela exemplifica muito bem isso. A Bíblia vai dizer de um jovem que era rico. Olha que interessante, o jovem era rico. Ele era um cara que tinha poder, ele tinha fama, ele tinha status. O cara era top, tinha tudo. Só que ele tinha tudo, mas ainda tinha uma coisa que faltava para ele. Tanto faltava que um dia ele vai procurar Jesus. E quando ele chega em Jesus, ele tem um encontro com Jesus, ele fala para Jesus assim, Jesus, o que eu faço para ganhar a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para fazer parte desse reino? Jesus. Aí Jesus começa a falar, olha, você conhece os meus mandamentos? Não, Jesus, os seus mandamentos eu conheço, eu cumpro os mandamentos, eu já faço tudo isso. E aí Jesus vira para ele e fala o seguinte, olha, bom, então te falta só uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, e depois você vem e me segue. A Bíblia fala que na hora que Jesus fala isso para aquele jovem, ele ficou triste. A Bíblia fala que ele ficou triste, meus irmãos. E sabe qual era o motivo dele ter ficado triste? O motivo é que ele era rico. Ele tinha muito dinheiro para abrir mão. Ele tinha muitas coisas. E é aí que Jesus fala, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Meus irmãos, e essa história, assim como essa que a gente está meditando hoje, ela também não fala de dinheiro. Mas ela fala de coração. Porque o problema, meus irmãos, não é o dinheiro que você tem. O problema não é você ser rico, você possuir muita riqueza. O problema não é
as coisas que você tem, as coisas materiais que você tem. Mas a questão principal é: o que te tem? O problema não é as coisas no qual você é dono, mas a questão aqui é: quem é o seu dono? Quem é que governa o seu coração? Quem é que governa a sua vida? Quem é que determina as suas escolhas? Qual é o primeiro lugar da sua lista de prioridades? Quais são os seus maiores sonhos? O que é que domina a sua vida? O que é que te controla? O que é que te domina? Aquele jovem, ele podia ter cumprir vários mandamentos, mas o coração dele era governado pelo dinheiro, pelo bem que ele tinha. E era tão rico, que ele ficou pobre, porque ele estava diante do bem mais valioso e do bem mais precioso que essa terra pôde conhecer, que é Jesus Cristo e o seu reino. E ainda assim ele escolheu continuar na sua pobreza. Ainda assim ele resolveu continuar vivendo a vida que ele tinha. O dinheiro para ele foi mais importante do que fazer parte do reino de Jesus. O dinheiro dele foi mais importante para ele. O coração dele estava muito mais cheio do dinheiro do que da real vontade de ir para o céu e ganhar a salvação. É por isso que ele vira as costas para Jesus. Ele volta para a vida dele, porque ele não quis entregar o coração dele para Jesus. Olha só, meus irmãos, ele estava diante desse tesouro escondido. Aquele jovem tinha a oportunidade de se render diante de Jesus e mudar a sua vida. Mas para ele, o que ele tinha era mais importante do que aquilo que Jesus tinha para a vida dele. Essa parábola, meus irmãos, ela nos ensina muitas coisas. E a primeira delas é de que o reino de Deus, ele não tem preço. Como eu falei no início, não existe nada nesse mundo, dinheiro nenhum, meus irmãos, que é capaz de comprar aquilo que o Senhor tem para nos dar de graça. Olha que lindo isso. Jesus tem alegria para a tua vida. Jesus tem salvação. Jesus tem paz. E, meus irmãos, cá entre nós, dinheiro compra paz? Dinheiro compra alegria? É ilusão. É ilusão. É por isso que a gente vê tantas pessoas aí cheias de tanto dinheiro e que estão tirando as suas vidas na depressão, que estão cometendo suicídio. E aquilo que Jesus tem para nós, esse tesouro escondido, que tem um valor incomparado, Ele tem para nós de graça, meus irmãos. Está disponível para todos aqueles que buscam, todos aqueles que desejam. Aquele homem, meus irmãos, ele encontrou o maior de todos os tesouros, porque ele encontrou a salvação, ele encontrou o perdão, ele encontrou a graça, encontrou a misericórdia, ele encontrou o maior bem que ele poderia possuir, meus irmãos. Ele encontrou o reino de paz, o reino de justiça e o reino de alegria. E Jesus está nos ensinando, meus irmãos, que o valor desse reino é incomparável. E se você encontrou esse reino, meu irmão, se alegra, porque você encontrou o maior de todos os tesouros. Você encontrou o maior de todos os tesouros, meus irmãos, e a gente tem que se alegrar por isso. É um tesouro que inclui salvação, perdão, amor, alegria, vida eterna, a presença de Deus, meus irmãos. Nós encontramos esse tesouro. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses. Vamos ler juntos? Filipenses capítulo 3. Olha o que ele diz. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipenses. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. 8. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Paulo fala o seguinte: olha, todo o bem que eu consegui nessa terra, tudo que eu conquistei, os meus estudos, tudo isso é nada, se comparado com aquilo que eu encontrei em Cristo Jesus. Olha o sentimento que havia no coração dele.
O sentimento daquele homem que encontra um tesouro e sai feliz da vida e faz de tudo para conquistar aquele tesouro, meus irmãos. Paulo sabia, ele conhecia, ele alcançou esse tesouro, e é por isso que ele fala: eu considero tudo como perda, tudo isso é esterco se comparado àquilo que eu conquistei em Cristo Jesus. Paulo sabia, meus irmãos, o valor que tinha no reino de Deus. Ele sabia, meu irmão, o valor que tinha aquele reino. Só que olha que interessante, a história vai dizer que aquele tesouro, ele estava onde? Escondido. O tesouro estava escondido. E nós falamos que o reino de Deus, ele é um reino invisível, é isso? Olha o que Jesus fala lá em Lucas, no capítulo 17. Vamos ler esse versículo também. Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Em algumas versões vai dizer que o reino de Deus está dentro de vocês. Ou em outras palavras, não parem de procurar aquilo que já está entre vocês. O reino de Deus, meus irmãos, ele não é visível. Como eu falei, é algo espiritual, meus irmãos. É algo espiritual. E esse tesouro, esse reino, esse governo, meus irmãos, ele está entre nós, ele está dentro de nós. E tudo que nós precisamos, meus irmãos, é encontrar, é enxergar esse reino, é enxergar esse governo. De manhã eu comentei que muitos de nós, a gente vem para a igreja porque a gente está precisando de um milagre, né? Geralmente a gente começa a vir à igreja porque a gente está precisando de um milagre. Muitas vezes, eu sei que foi assim comigo e talvez foi assim com você também. A sua vida não está muito legal e alguém te fala: olha, vamos para a igreja, você nunca foi, e você vai, por quê? Porque você crê que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode te curar, e você vem para a igreja, você começa a ouvir a palavra, e muitas vezes Deus vai lá e cura, Deus vai lá e faz um milagre, e você se alegra, só que você começa a conhecer esse Deus, não é assim? E você começa a buscar o Senhor, e aí você descobre que mais interessante do que você receber um milagre é você conhecer o Deus que faz o milagre. E você começa a conhecer o Deus que faz o milagre, o Deus que faz a cura. E você começa a conhecer que por trás do milagre existe algo muito mais poderoso. Que por trás de um milagre existe um rei, existe um governo, existe um reino. E você começa a desejar fazer parte de tudo isso. E aí que o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. E você começa a viver, para servir a esse rei e a servir a esse reino. Não é assim? A Bíblia fala que Jesus, certa vez, ele curou 10 leprosos. E os 10 foram curados da lepra. Só que desses 10, só um que voltou. Olha que interessante. Os 9 foram embora curados. E para eles, legal, consegui a minha cura, estou feliz da vida, vou viver minha vida agora. Os 9, eles foram embora apenas curados. Mas teve um que falou: opa, peraí, por trás desse Jesus existe algo além. Ele enxergou não apenas um homem que pôde curar a sua doença, mas ele enxergou um rei, e ele enxergou um reino. E é por isso que ele volta para agradecer, e ele volta porque eu quero fazer parte desse reino, Jesus. E a Bíblia diz que ele alcançou a salvação, ele recebeu a vida eterna, ele recebeu esse reino e esse governo dentro do seu coração, e ele fez parte daquele reino. Mas, meus irmãos, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não conseguem enxergar esse reino, muitas pessoas não estão em busca desse tesouro, muitas pessoas não estão buscando o reino de Deus, e muitas pessoas não entendem por que você busca. Não é assim? Como que você deixou tudo para ir para a igreja? Como que você deixou tudo para virar cristão? O que você encontrou naquele lugar? Por que você vai tanto para lá? Sua vida mudou tanto, mas por que aconteceu tudo isso? Muitas vezes elas não compreendem o valor que você dá para o reino, porque elas não conseguem entender o valor que esse reino tem.
Mas glória a Deus que você entendeu. Glória a Deus que dentro do coração você consegue entender e enxergar que a melhor coisa dessa vida é fazer parte desse reino. Que a melhor coisa dessa vida, meus irmãos, é se submeter ao governo de Jesus. Sabe por quê? Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Quando eu faço parte do reino de Deus, eu estou dizendo o seguinte: olha, Jesus, não importa mais a minha vontade, não importa mais o meu querer, não importa mais as minhas escolhas. O que importa agora é que eu quero viver a tua vontade todos os dias da minha vida. O que importa agora, Jesus, é que eu reconheço que o melhor para mim não é o que eu acho, mas o melhor para mim é o que o Senhor acha. Porque aqui dentro quem manda é o Rei, e o Rei do meu coração se chama Jesus, e é Ele que guia a minha vida. E as pessoas não entendem isso, meus irmãos. As pessoas não compreendem como que a gente consegue viver pela fé, viver confiando no Senhor. Mas olha que interessante, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, maligno, ele tem cegado a vida das pessoas, para que elas não consigam enxergar, para que elas não consigam ver a luz que é Jesus. O diabo trabalha dia e noite para que as pessoas não encontrem esse tesouro que eu e você encontramos. Eles não querem que as pessoas tenham acesso a esse reino. Eles não querem que as pessoas tenham Jesus como Rei e que as pessoas tenham Jesus como Senhor. A Bíblia diz em Isaías 55:6, buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamar por Ele enquanto está perto, meus irmãos. Jesus também diz em Mateus, olha que versículo lindo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Todo aquele que desejar encontrar esse tesouro, ele vai encontrar. Todo aquele que desejar possuir em seu coração esse reino, o reino mais valioso que existe, ele vai encontrar, meus irmãos, porque essa é a promessa. Por isso, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma promessa de Deus, sabia? Isso é uma promessa de Jesus. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo o seguinte: olha, o dia que a tua principal busca for o reino, pode descansar, porque as outras coisas eu vou acrescentar. Meus irmãos, é assim. É assim. E que bom que eu posso dizer isso com o meu coração aqui, olha. Quando a gente se propõe a buscar o Senhor, Deus cuida de tudo, meus irmãos. Isso não quer dizer que você precisa abrir mão dos seus sonhos, não. Não quer dizer que você não precisa abrir mão das suas riquezas, que isso é errado, não tem nada disso. O que não pode é isso ocupar o primeiro lugar. O que não pode é você viver somente em busca disso, não. Mas olha a bênção que há nisso. Quando você colocar o reino em primeiro lugar, quando você buscar Jesus em primeiro lugar na sua vida, no seu coração, as outras coisas Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar o emprego, Ele vai acrescentar o casamento, Ele vai acrescentar o sonho da faculdade, Ele vai acrescentar o sonho da viagem, Ele vai acrescentar o sonho da sua casa, Ele vai cuidar de tudo. Por quê? Porque você não vai viver mais buscando e se desesperando por causa dessas coisas, não. Mas você vai viver apenas com um propósito, buscar o reino. E quando você busca o reino, dentro do seu coração, o Senhor cuida de todo o resto, meu irmão. E você não precisa mais ficar preocupado, acordar aflito, achando, olha, eu preciso correr atrás disso, eu preciso correr atrás daquilo, eu preciso... Não, você, meus irmãos, você vai descansar, você vai fazer a sua parte, você vai fazer o que tiver no seu alcance, mas sabendo que Deus está cuidando, que Deus está indo na frente, que Deus está preparando tudo. Mas, irmãos, experimenta viver assim, acorda amanhã e fala, Senhor, olha, minha meta é buscar o Teu reino. Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Ele fala que nós temos que orar como? Senhor, venha o Teu reino. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Outra coisa que a gente aprende com essa história, meus irmãos, é que o reino de Deus
O reino de Deus é a fonte da alegria verdadeira. É a fonte da alegria verdadeira. A história diz que aquele homem cheio de alegria, depois de ter encontrado aquele tesouro, ele sai e vende tudo o que tinha para poder adquirir e tomar posse daquele tesouro, meus irmãos. O desejo básico de todo ser humano é ser feliz, não é verdade? Todo mundo aqui quer ser feliz, não é? Todo mundo quer viver alegre. Ou tem alguém aqui que quer viver triste? Não. A alegria é uma bênção, não é? É o desejo de todo mundo quer ser feliz nessa vida. Por quê? Porque a alegria é uma coisa boa. A alegria é uma coisa boa, meus irmãos. Se você chegou triste aqui nessa noite, você vai sair alegre em nome de Jesus. Porque o reino do Senhor é um reino de alegria. Olha o que a Bíblia diz em João 15, no versículo 11. Vamos ler essa. João 15, versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e assim a alegria de vocês será completa. A nossa alegria só é completa, meus irmãos, quando a gente tem Jesus. Ele é a fonte da alegria. O reino dele é a fonte da alegria. Olha o que diz também em João 16, 24. Jesus ensinando eles a orar. Ele fala o seguinte: olha, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ele tem alegria para a nossa vida. Ele tem alegria para a tua casa. Ele tem alegria para o teu casamento. Ele tem alegria para os teus relacionamentos. Ele tem alegria para a tua vida. Ele tem alegria, meus irmãos. Romanos 14, 17, a Bíblia diz: pois o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha agora esse, Romanos 15, 13. Esse é demais. Olha o que diz: que o Deus da esperança os encha de toda... Mas fala com alegria, irmãos. Que Deus, vamos de novo. Que Deus da esperança os encha de toda... Boa. Alegria e que mais? Paz. Por sua confiança nele. Que o Deus encha vocês de esperança, de alegria e de paz, por sua confiança nele. Quando eu confio nele, eu tenho alegria. Quando eu confio nele, eu tenho paz. Para que vocês transbordem de esperança. Olha que lindo isso. Pelo poder do Espírito Santo, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que é transbordar de esperança? É chegar a notícia de que o médico falou que vai acontecer tal coisa, mas eu estou transbordando de esperança. E eu creio que Deus está no controle. Eu creio que Ele está no comando de tudo. E que Ele vai fazer aquilo que é melhor. Viver confiando em Deus, meus irmãos. Viver descansando em Deus. Eu encontrei esse reino, esse tesouro está aqui dentro do meu coração. E eu sou guiado pela vontade do meu Rei. E a minha vida e o meu coração, ele não é um coração cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de angústia, não. Por quê? Porque o que está aqui dentro é a alegria. E todas as vezes que eu me confio no Senhor, eu recebo alegria da parte dEle. E eu passo a viver transbordando esperança. Eu não sou mais aquele cara pessimista. Eu não sou aquela mulher pessimista. Ó céus, ó vida, ó terra, não. Mas eu vivo com esperança, sabendo que Deus sempre tem o melhor para mim. Eu vivo nessa terra crendo na esperança de que é o Senhor que está no controle da minha casa, de que é o Senhor que está no controle da minha família. E esse é o motivo da minha alegria.
Eu vivo feliz e contente, não porque a minha conta bancária está cheia, mas eu vivo feliz e contente porque eu tenho o Senhor Jesus. Eu vivo feliz e contente porque eu fui salvo por Ele. Eu vivo feliz e contente porque eu encontrei o amor, a alegria, a paz. E dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar aquilo que Ele me deu de graça. Aquilo que Ele me deu de graça. Esse tem que ser o motivo da nossa alegria. Eu não posso me condicionar a minha alegria com aquilo que eu tenho ou com as circunstâncias ao meu redor. Eu não posso ser feliz quando tudo está bem, mas eu tenho que ser feliz simplesmente pelo fato de que eu tenho Jesus. Isso não quer dizer, meus irmãos, que a nossa vida não vai ter problemas. Isso não quer dizer que a gente não vai enfrentar dificuldades. Não, a gente vai. A gente vai ter amigos que vão passar por dificuldade. A doença muitas vezes vai chegar na nossa casa. Muitas vezes o desemprego vai chegar. Muitas vezes a crise vai chegar. Mas a gente mesmo assim, a gente passa por tudo isso contente e alegre. Por quê? Porque nós temos Jesus. E a gente está passando por tudo isso, mas a gente não está passando por tudo isso sozinho. A gente pode até chorar, mas a gente sabe que a alegria ela vem pelo amanhecer. A gente pode até ficar desesperado por um instante, mas logo em seguida a fonte de água viva começa a jorrar aqui dentro, trazendo esperança para os nossos corações. E a gente começa a olhar e falar assim, não, peraí, eu tenho esse reino dentro de mim, eu tenho um rei habitando aqui dentro, eu tenho um príncipe da paz que habita no meu coração, e eu vou viver feliz e contente, meus irmãos. Apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta para Filipenses, ele fala o seguinte para eles, olha, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Depois em casa, lê a carta de Filipenses. A carta de Filipenses é chamada da carta da alegria. E quando Paulo escreve ela, ele está preso. Olha só, está preso e está alegre. Está preso e está falando de alegria. Sabe por quê? Porque ele já tinha falado, o bem mais precioso que eu tenho é Jesus. Jesus é o motivo da minha alegria. Jesus era o motivo da alegria de Paulo, meus irmãos. E a alegria, Jesus tem que ser o motivo da nossa alegria. Você quer saber se você encontrou esse tesouro? A alegria é a principal evidência de que você recebeu a salvação do Senhor. Davi, quando peca, ele ora, ele fala, Senhor, me dá de volta a alegria da salvação. A alegria de saber que você é salvo. A alegria de saber que se chegar a sua hora, você vai encontrar com o Senhor Jesus na eternidade. Saber que o Senhor te salvou. Saber que o Senhor te tirou do império das trevas e te trouxe para a luz. Te trouxe para o reino de paz, de alegria e de justiça. E essa tem que ser a sua maior alegria. Você não vai perder a sua vida como muitas pessoas têm perdido, correndo atrás de coisas, achando que são as coisas que vão te fazer feliz. O Senhor te trouxe aqui para você ouvir isso. A tua alegria é Jesus. A tua alegria é a salvação que você encontra em Jesus. Não é o carro que vai te fazer feliz, não é a casa que vai te fazer feliz, não são os sonhos que vão te fazer feliz, é Jesus que vai te fazer feliz. E quando Jesus te fizer feliz, e quando você encontrar esse reino, quando você buscar esse reino, quando você tiver Jesus governando o seu coração, a casa vai vir, o sonho vai vir, as coisas vão vir, sabe por quê? Porque você está buscando o reino, e quando você busca o reino, Deus cuida de todo o resto, e todo o resto vai acontecer. O que você precisa abrir mão hoje para receber esse reino dentro do seu coração? Aquele jovem não quis abrir mão do seu dinheiro. Ele não quis e ele virou as costas para Jesus. Mas Jesus está aqui nessa noite para mudar a sua história. Jesus está aqui nessa noite para trazer alegria para o seu coração. Eu sei que muitas pessoas podem chegar aqui hoje, chegam aqui hoje. Muitas pessoas podem estar me ouvindo em casa agora. Pessoas que estão vivendo uma tristeza profunda. Pessoas que estão vivendo uma depressão, uma angústia dentro do seu coração. Pessoas que estão vivendo uma frustração, porque um negócio não deu certo, porque alguma coisa não deu certo, e você caiu nessa frustração, você caiu nessa depressão, e você perdeu a alegria.
Jesus está aqui nessa noite para inundar o seu coração com o seu reino. Jesus está aqui nessa noite para trazer o governo dele para dentro da tua casa. A tua casa não vai ser mais lugar de guerra. A tua casa não vai ser mais lugar de contenda e nem de briga. Sabe por quê? Porque quem governa a tua casa é o príncipe da paz. Quem governa a tua casa é o príncipe da paz. E esse reino vai chegar aonde você chegar, meus irmãos. Você vai chegar na sua casa hoje e vai falar assim: olha, o tempo de guerra acabou. Porque quem governa a partir de hoje esse lugar é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. O reino de Deus vai ser estabelecido na sua casa. Essa é a missão dessa igreja. Se você é membro dessa igreja, sua missão é essa: é estabelecer esse reino de paz, de justiça e de alegria aonde você for. A tua empresa pode estar um caos, mas você vai chegar lá amanhã e vai falar assim: Deus, em nome de Jesus, governa esse lugar, Senhor, porque o Senhor tem a melhor decisão, o Senhor tem a melhor escolha, e o Senhor tem o melhor caminho. Governa minhas escolhas, Jesus, me dá direção. Senhor, me mostra para onde eu tenho que ir, me mostra para onde eu tenho que caminhar. Peça para Jesus governar, meus irmãos. Só que muitas vezes a gente ora, e a nossa oração é só uma oração. A gente não ora com nossa alma. A gente fala: Jesus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas na primeira oportunidade a gente fala: Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, assim e assado. Porque quando o Senhor fizer assim, assim, assado, eu vou ser feliz. Você não vai ser feliz. Toda vez que você quiser fazer do seu jeito, você não vai ser feliz. Porque somente Jesus sabe o que é melhor para a tua vida. A vontade que é boa, perfeita e agradável não é a minha vontade, é a vontade dele. O Senhor tem muito mais do que você possa imaginar. Muitas vezes o inimigo quer te fazer acreditar que aquilo que você pensa ou aquilo que você planeja é melhor do que aquilo que Deus pensa e Deus planeja. É por isso que muitas vezes você se frustra, porque muitas vezes não aconteceu do seu jeito, não aconteceu na sua hora, e não aconteceu no seu tempo, e você se frustra, e você cai na depressão, e você cai na tristeza. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, meus irmãos, eles não são frustrados. Porque aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm Jesus no seu coração, ele vive sabendo que Deus tem o melhor. E se a porta não se abriu, é porque não era para se abrir mesmo. Deus está preparando uma melhor. Se a provisão que eu esperava não chegou ainda, não tem problema. No tempo certo Deus vai mandar. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando da minha casa. É viver essa confiança. Essa confiança que, como a Bíblia diz, nos traz alegria e nos traz paz. Esse é o reino. E esse é o maior tesouro que nós precisamos ter em nossos corações e em nossas vidas. O tesouro que um dia esteve perdido, mas que hoje não está mais. É um tesouro que eu e você temos acesso. O reino de Deus. O reino de paz, de justiça e de alegria. Nós vamos orar nessa noite. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com esse propósito. Levar esse reino para a tua casa. Essa noite é culto de família. E eu falei de manhã, o inimigo está furioso com as famílias. Presta atenção, igreja. Se tem uma coisa que o inimigo fica revoltado, é quando ele vê uma família unida. O inimigo não suporta que você venha para a igreja, isso é fato. Mas quando ele vê um casal unido no amor de Jesus, quando ele vê um pai, a mãe, o filho vivendo em comunhão, em amor, ele não suporta isso. Ele não suporta ver Jesus governando. Ele não suporta esse reino. O louvor pode subir. Ele não suporta isso. Ele não suporta isso. E é por isso que a Bíblia fala que o Deus desse século tem cegado a visão de muitos. Porque Ele não quer que as pessoas enxerguem esse reino. O louvor pode subir, por favor. Ele não quer que as pessoas enxerguem esse reino. As pessoas não querem que esse reino chegue na casa delas. Satanás não quer que o reino chegue na casa das pessoas, meus irmãos. Mas em nome de Jesus, se você chegou aqui hoje se sentindo triste, se você chegou aqui hoje frustrado, angustiado, se você está em casa me ouvindo com esse sentimento, essa noite é a noite que você vai sair daqui com o seu coração cheio de alegria. Você pode ficar de pé no seu lugar?
A nossa oração é: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Você pode ter chegado aqui com uma lista de coisas para pedir. E você pode pedir. Você deve pedir. Mas a primeira da lista tem que ser: Jesus, eu quero o teu reino e eu quero a tua vontade. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, nesse lugar onde o Senhor te ouve, nesse lugar onde as nossas orações são recebidas, nesse lugar onde o nosso coração, ele passa a ser alinhado com a vontade de Deus, e aí você vai conseguir, e você vai começar a pedir pelas coisas certas, porque você não vai mais pedir do seu jeito, você vai pedir do jeito dele. Você não vai mais se frustrar quando algo der errado, porque você vai entender que não é que deu errado, deu certo, porque Ele quis assim, e é Ele que manda. Você não vai mais ficar triste, angustiado pelos cantos, sem paz, perturbado. Você não vai acordar amanhã angustiado, preocupado, porque tal coisa ainda não aconteceu, não. Mas amanhã você vai acordar em paz. Você vai chegar em casa hoje e você vai dormir em paz, porque você está levando esse reino dentro do seu coração. Olha, não perguntem se está ali ou está acolá, não. O reino está entre vocês. O reino está dentro de vocês. Quando Jesus for o Rei, quando Jesus for o Senhor da nossa vida e do nosso coração, a gente vai entender que tudo que a gente passa, tudo que a gente enfrenta, a gente não passa sozinho. A gente vai viver dizendo aquilo que o profeta Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que o campo não produza, ainda que os animais não deem, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha, ainda que a porta de emprego não se abra, ainda que eu chegue no médico amanhã e o médico fale que eu continue doente, ainda que muitas coisas possam acontecer, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A minha alegria não vai depender mais de circunstâncias, a minha alegria não vai depender mais de coisas, a minha alegria está em descansar no Senhor, em descansar nesse reino, esse reino que é eterno, esse reino que é um reino de misericórdia, esse reino que é um reino de amor, um reino de paz e um reino de bondade. Ore nessa noite, fala: Senhor, venha o teu reino e venha o teu governo.